O anime começa mostrando uma cidade no Japão, onde vemos um adolescente que está sonhando acordado enquanto anda de ônibus. O nome desse jovem é Amakawa Haruto e estava tudo tranquilo na vida dele até que de repente o ônibus em que ele estava perdeu o freio e por conta disso o ônibus em que ele estava colidiu com um trem que tinha acabado de sair dos trilhos. E isso acabou resultando em um acidente brutal que levou a vida de diversas pessoas que estavam por ali. E misteriosamente, algum tempo depois desse acidente, o Haruto acordou novamente em uma velha cabana. E o seu corpo agora estava magro e tinha voltado a ser uma criança pequena com uma aparência bem bagunçada. O Haruto então, ainda confuso com tudo que estava rolando, se encostou na parede da sala. E a sua memória estava vagamente confusa e havia muitas coisas que ele não conseguia entender. E não muito tempo depois, 3 homens adultos chegaram carregando um saco marrom e ligaram para Haruto Ryo. E depois de terem largado o saco que trouxeram, as 3 pessoas comeram à mesa. E enquanto isso, o Ryo, que estava sentindo muita fome, foi orientado a tomar um banho. E ele então se retirou do ambiente por conta do seu forte odor corporal. Pois é, basicamente o Ryo tava fedendo a beça, tava intancável, então tiveram que mandar ele pro banho. Sendo assim, depois do banho, o Ryo se agarrou no quintal e comeu as frutas que tinha encontrado por ali. E o Ryo ainda estava pensando na memória que de repente apareceu em sua cabeça. E essas memórias misteriosas eram de um garoto de 20 anos chamado Haruto. E elas vinham sempre sobre o mesmo momento, sobre o acidente de trânsito que tinha feito o Haruto perder a vida. Isso estava confundindo bastante o Ryo, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. E agora de repente outras lembranças diziam que ele estava na favela e que ele precisava dar um jeito de vingar a sua mãe, que tinha perdido a vida brutalmente em uma tragédia que tinha sido planejada. Ao se lembrar da mãe, o Ryo acabou ficando triste e de repente ele é visitado por 4 estranhos que ele não reconhece na hora. A única coisa que é fácil de se reparar é que diferente do Ryo, essas pessoas que procuraram por ele estão com as roupas limpas. E os caras então começaram a perguntar sobre uma garotinha de cabelos roxos. Só que como o Ryo disse que nunca tinha visto ela, ele não pôde ajudá-los em nada. Tudo o que ele conhecia eram basicamente as favelas que se estendiam à sua frente. E nesse momento nós conhecemos Celia Claire, uma garota que pegou uma magia e usou ela para descobrir o paradeiro da pessoa que ela estava procurando. Porém, ao mesmo tempo que ela fez isso, aconteceu algo que deixou a Celia surpresa. Isso porque ela sentiu uma grande quantidade de magia envolvendo o corpo de Ryo. E de repente o próprio Ryo pôde ver também uma aura estranha saindo do seu corpo. E assim, depois de sentir que ele foi útil o suficiente, a série então deu um saco de dinheiro para o Ryo, e depois ela saiu para continuar a sua busca. E logo após a Celia e o seu grupo saírem, o Ryo então tentou abrir a bolsa. Porém, o que estava dentro da bolsa deixou ele muito surpreso. Isso porque dentro da bolsa tinha várias moedas grandes de prata. E o Ryo, que não queria que outras pessoas vissem ele com dinheiro, finalmente saiu dali em choque e escondeu o dinheiro embaixo da camisa. Porém, quando chegava em casa, de repente o peito do Ryo foi golpeado por alguém. Felizmente, o golpe só não foi fatal porque o peito do Ryo estava protegido por uma de suas moedas de prata. E não muito tempo depois que isso aconteceu, o tempo de repente para. E junto com ele um espírito estranho aparece na forma de uma garota de cabelos rosas. O espírito no caso se chama Isha e ela abordou o Ryo para lhe dizer como usar magia. E finalmente o Ryo usou sua magia para derrotar a pessoa que tinha tentado golpeá-lo. E após o término da luta, o Ryo viu que os 3 adultos que estavam com ele antes agora estavam caídos sem vida. Por muito pouco o Ryo não teve o mesmo destino do que eles. E ao mesmo tempo, o Ryo também ouviu um misterioso som de choro vindo de dentro de um colar marrom no canto da sala. E misteriosamente, dentro do saco continha uma garota chamada Flora Beltran. E a Flora então pediu ao Ryo que a levasse de volta ao palácio. Mas quando a Flora viu as pessoas que tinham perdido ali, ela acabou desmaiando novamente. E o Ryo, que ainda não sabia o que tinha acontecido, finalmente carregou a Flora e pretendia levá-la de volta ao palácio. Porém, no caminho ele encontrou a Celia e o seu grupo novamente. E ao invés de agradecê-lo, um deles correu até o Ryo e deu um tapa na cara dele. E no caso, quem fez isso foi uma garota chamada Cristina Beltran, que é a irmã da Flora. E assim a Cristina, sem saber de nada do que tinha acontecido, começou a acusar o Ryo de ter tentado levar a sua irmã. E isso iniciou um grande debate entre o grupo. Mas depois que todos se acalmaram, Vanessa pediu a Ryo que voltasse com eles até o palácio. E chegando ao palácio, as mãos de Ryo foram amarradas e o seu corpo foi enforcado e espancado como se ele fosse algum criminoso. O Ryo então foi interrogado e forçado a admitir que estava envolvido com a intenção de levar a princesa. E enquanto isso, por outro lado, a Flora, que já havia desmaiado, agora recuperou a consciência. E em seu quarto ela perguntou onde o Ryo estava e pediu a Vanessa que chamasse ele. E sendo assim, a Vanessa e a Celia então voltaram ao local
utilizado para interrogar e bater no Ryo. Porém, quando chegaram até lá, elas ficaram chocadas porque o corpo do Ryo agora estava coberto de feridas e ele estava desmaiado. E depois de ter sido mandada para baixo, a Célia finalmente levou o Ryo e foi submetida a tratamento no palácio. E a Célia então disse ao Ryo que ele precisava conhecer o rei. E isso porque o rei queria agradecer a ele pessoalmente. Então, poucos dias depois do incidente, o Ryo foi ver o rei e toda a sua família real. E ele conseguiu assim uma bolsa para estudar na Beltran Academia do Reino. E isso era uma recompensa por ele ter salvado a princesa. Mas como o Ryo ainda não sabia ler e nem escrever, então a Célia decidiu ajudá-lo a ensiná-lo pessoalmente. Porém, quando eles começaram e o Ryo começou a responder as perguntas feitas por ela, a Célia logo ficou surpresa porque todas as respostas dele na verdade não tinham nenhum erro. E até o próprio Ryo no final disse que aquelas perguntas eram todas muito simples. E ele conseguia se lembrar de tudo aquilo porque na verdade na sua vida anterior ele era estudante de uma universidade no Japão e o seu nome era Haruto. E assim, no dia seguinte, durante as aulas de espada, o treinador pediu ao Ryo que atacasse o seu corpo. Isso surpreendeu todos os outros alunos, principalmente a verem o estilo de esgrima do Ryo, porque eles nunca tinham visto alguém lutar daquela maneira antes. E ainda depois disso, o Ryo, que fez o exame escolar, fez com que todos os alunos caíssem em alvoroço porque as suas notas eram simplesmente perfeitas. E a posição dele no ranking estava no mesmo nível de Cristina, a princesa real. E depois de 5 anos desde que o Ryo tinha ido para o reino de Beltran e começado a estudar, ele então foi selecionado para ser uma das 3 pessoas que representam a divisão do ensino fundamental para participar do torneio entre os cavaleiros do reino. Porém, a escolha do Ryo foi bastante contestada, porque os outros estudantes de famílias nobres não queriam aceitá-lo no desafio. Isso porque para todos eles, não importa as circunstâncias, o Ryo era apenas um plebeu que não merecia essa honra. Porém, o treinador rechaçou todos eles e disse que o próprio rei havia determinado aquela decisão. Então, ninguém teve escolha a não ser aceitar a participação do Ryo. E a série então disse que se os resultados do Ryo fossem bons no torneio, então era muito provável que o Ryo fosse recrutado para se tornar um cavaleiro antes mesmo do dia da sua formatura. Porém, o próprio Ryo negou aquilo, e ele disse a Célia que não queria se tornar um cavaleiro. Ele queria na verdade se tornar um andarilho para depois ir para a região chamada Yagumo, porque era lá onde os seus pais tinham nascido e ele tinha vontade de explorar a região. Mas enfim, um passo de cada vez, e no dia seguinte começa então o torneio entre os cavaleiros reais. E por um mero acaso do destino, a pessoa que se tornou o oponente do Ryo foi um capitão cavaleiro que uma vez tinha batido nele pra dedéu, justamente quando estava interrogando o Ryo por achar que ele tinha pegado a princesa. E o nome desse cavaleiro valentão era Charles Arbor. E quando a luta começou, o Ryo conseguiu vencer a partida com um estilo de espada incomum. E Charles, então frustrado com a derrota, tentou se animar bebendo e se embriagando com um dos nobres reais. E depois de tudo, Charles disse ao Ryo que a criança que ele tinha dado uma surra era suspeita de estar envolvida no sequestro da princesa Flora 5 anos antes. E muito bem, Charles, veja só 5 anos depois o que aconteceu com o garoto que você menosprezou, não é mesmo? Mas enfim, toda aquela situação fez o Ryo se lembrar de algo que tinha acontecido. E vemos então que na Academia Beltran os alunos estavam praticando uma exploração na floresta. E como o Ryo foi considerado inútil por todos, ele só foi instruído a carregar a bagagem dos outros alunos e nada mais. E por fim os alunos começaram a entrar na floresta e se envolverem em uma situação perigosa. E assim, numa batalha contra monstros, um estudante, Stuart, acabou ficando ferido gravemente. O seu corpo balançou e ele colidiu com Flora até que ela finalmente caiu no abismo. E felizmente o Ryo estava atento ao que estava acontecendo e viu o incidente correndo para ajudá-la. Finalmente ele então consegue jogar Flora de volta do penhasco. E ao mesmo tempo, por ter feito isso, ele acabou caindo no fundo do abismo. Só que mesmo assim, o Ryo foi salvo graças à magia do vento que ele usou pouco antes de seu pequeno corpo atingir o chão. E por mais que ele tenha demonstrado grandes talentos mágicos para se salvar naquela, ninguém viu nada, porque por outro lado, os estudantes derrotaram os monstros que estavam atacando eles. E depois de toda a confusão, começou uma discussão entre os estudantes sobre quem teria tentado empurrar a Flora do penhasco. E o Stuart tinha um álibi, porque ele disse que ele também era uma vítima. E o Ryo, que por puro acaso havia retornado ao topo do penhasco, ouviu a comoção deles. E nesse momento, o Ryo começou a pensar que ele não poderia mais sobreviver no reino de Beltran, pois nessa época sua posição havia sido caluniada e considerada como alguém que havia prejudicado a filha do rei. Basicamente, estava todo mundo achando que ele que tinha tentado empurrar a Flora. Logo ele que era o mais pobretão, o mais fedido e fracassado de todos ali. E sendo assim, o Ryo então decide deixar o reino e inicia sua jornada
jornada para uma terra chamada Yagumo. Ele queria retornar ao local onde os seus pais tinham nascido. E à tarde, no palácio, Célia, caminhando pelo corredor, de repente ouviu uma conversa acontecendo na sala do rei. E uma das nobres famílias, chamada Hyuga-note, conduziu a conversa. E então pediu ao rei Garcia que não revelasse ao público o culpado do incidente em que Flora tinha caído no abismo. Pois se isso fosse feito, pioraria a imagem da família e causaria então a instabilidade no reino de Beltran. Portanto, a única maneira de evitar e disfarçar o que realmente tinha acontecido seria assim então tornando o Ryo o principal suspeito, na verdade o próprio culpado por ter derrubado a princesa Flora do abismo. E depois de ter ouvido tudo aquilo, naquela noite a Célia preocupada foi visitar Ryo. O Ryo então pediu desculpas a ela e explicou o que havia acontecido. E além disso, ele também disse a Célia que lideraria o reino e continuou a sua jornada até Yagumo. O Ryo prometeu então que no caminho ele sempre enviaria cartas. Porém, agora como ele estaria viajando como um andarilho renegado, ele agora adotaria um outro nome em suas cartas. Ele se chamaria de Haru. E assim, 3 dias depois do Ryo deixar o reino de Beltran, ele chegou a um reino chamado Galark. E enquanto Ryo caminhava em busca de mantimentos no mercado, ele se deparou com uma loja que vendia massas e pratos cozidos. Um jeito bonitinho de dizer que eles vendiam miojo. E o Ryo se sentiu familiarizado com aquela comida como se ele já conhecesse, então ele decidiu provar aquele prato. E logo que ele começou a comer o ramen, ele começou a se lembrar de uma cidade chamada Tóquio. E assim, depois de comer o macarrão, o Ryo pediu um lugar onde ele pudesse conseguir aquele macarrão seco, pois ele disse que agora precisava daquelas provisões para sua viagem. E o vendedor então informou o Ryo que ele deveria ir a uma grande loja administrada por Lissolot Kretia. E o Ryo então, seguindo a sua grande vontade por macarrão, foi até o mercado. E ele foi recebido então por uma garçonete chamada Laj. E ele logo reparou que todos os ingredientes vendidos naquele local eram muito parecidos com os alimentos que ele tinha na sua memória de Tóquio. E até a organização das mercadorias para a venda era muito semelhante aos mini mercados em geral que ele se lembrava. E o Ryo então foi convidado por Lot e por fim ele comprou 15 quilos de macarrão seco e seus temperos. E além dessa compra muito satisfatória, o Ryo também pediu a Lot que entregasse a sua carta, que era para Célia do reino de Beltran. E depois que todas essas transações são concluídas, o Ryo então continua sua jornada em direção a Yagumo. Mas a jornada dele é logo interrompida quando uma garota de orelhinhas de raposa chamada Latifa começa de repente a atacá-lo. A batalha então terminou depois que o Ryo conseguiu derrotar Latifa e remover a coleira de escrava que estava em seu pescoço. E a Latifa então revelou que ela tinha sido designada para acabar com o Ryo por alguém chamado Stuart. E sentindo pena dela, o Ryo finalmente decidiu levar a Latifa, especialmente porque a direção da viagem de Ryo passaria por uma área habitada por criaturas asiáticas meio humanas e meio bestas. E o próprio Ryo então estava planejando deixar a Latifa naquela área porque ele acreditava que ela ficaria segura ali. Coitadinho, o cara até que tem um bom coração, ela queria acabar com ele, mas como ela estava só seguindo ordens, ele perdoou ela e tá dando um jeito de protegê-la. Agora você, me diz aqui nos comentários, se você estivesse no lugar do Ryo e essa garota começasse a te atacar, você ia ser tão legal assim com ela que nem ele ou não? Comenta aí e vamos ver as melhores respostas. Mas enfim, depois de algum tempo com eles viajando juntos, já era noite quando o Ryo decidiu descansar. E assim ele montou um acampamento no meio da floresta. E então quando o Ryo estava cozinhando pra ele e pra Latifa, ele fica muito surpreso ao ver que a garota chama o macarrão que ele estava preparando de espaguete. Isso deixou aquilo confuso porque era como as pessoas chamavam aquele macarrão no seu antigo mundo. Então ele não conseguia entender porque ela estava usando aqueles termos como se ela conhecesse alguma coisa da vida passada dele. Ele achou aquilo estranho, mas deixou passar, até que de noite a Latifa começou a falar sozinha enquanto dormia. Ela estava sonhando e começou a delirar, até que falou sobre a sua família em Tóquio. E isso então fez com que o Ryo tivesse sua teoria confirmada. Agora ele tinha certeza que a Latifa era alguém como ele que havia sido reencarnada. Porém, no meio da noite as coisas começam a esquentar e não no sentido muito legal, porque completamente do nada começa a aparecer do lado de fora da cabana deles um grupo de garotas meio humanas e meio feras que agora acham que o Ryo é uma ameaça por algum motivo e elas então começam a lutar contra ele. São várias pessoas lutando contra ele e desde o início o Ryo não tinha a intenção de lutar. Ele nem conseguia entender direito o que estava acontecendo, então no final as garotas pegaram ele. E agora o Ryo se encontra na seguinte situação: ele tá deitado em uma cama quando de repente a Latifa aparece em cima dele. Como vocês reagiriam com essa situação diante de vocês? Mas enfim, a Latifa chegou ali e as garotas que tinham pegado o Ryo ficam sem entender nada da situação. Afinal de contas elas não conseguiam entender porque a Latifa, uma garota que era como elas, meio humana e também meio fera, estava ajudando aquele cara. E a Latifa então logo disse pra elas que quem tinha ajudado ela, livrado ela da escravidão após
após quebrar o seu colar tinha sido o Ryo, e que o Ryo não era uma pessoa como os outros humanos maldosos. E não muito tempo depois, uma das líderes daquele povo chegou ali, ela se chamava Úrsula, e ela pediu desculpas por todos os mal entendidos e pediu ao Ryo que participasse de uma reunião de anciãos da aldeia, porque ali eles apresentariam um pedido formal de desculpas a ele. E ao ouvir isso, finalmente todo mundo que tinha atacado o Ryo também se curvou e pediu desculpas pela maneira que tinha tratado ele. E as garotas então se apresentaram como Orfea, Sara, Yuzuma e também Alma. E aí no dia seguinte, quando a Úrsula levou o Ryo para participar da reunião dos anciãos, o Ryo pergunta para ela sobre a árvore do mundo no meio daquela floresta. E isso deixa a Úrsula bastante surpresa com a pergunta, porque de acordo com ela, se alguém não tivesse conhecimento sobre espíritos, não seria capaz de ver aquela árvore. E ela diz que não é qualquer conhecimento, a pessoa teria que ter um autoconhecimento sobre espíritos para ser capaz de vê-la. E depois que eles conversam um pouco, eles finalmente chegam ao local do encontro. Eles já estavam ali esperando pelos outros chefes que pertenciam a raças diferentes, e logo vemos então Sildera, da raça dos meios elfos, e Dominique, da raça dos anões. E Sildora então disse, se lembrando do mal entendido que tinha acontecido com eles na floresta, que eles agora oficialmente como líderes pediam desculpas ao Ryo pelo que tinha acontecido. E também agradeceram ele por libertar um de seus parentes, que no caso era Latifa, que tinha se tornado um escravo humano. E sendo assim, eles achavam que era justo que o Ryo fizesse um pedido para eles realizarem por tudo que ele tinha feito por eles. E ao ouvir aquilo, o Ryo finalmente pediu aos mais velhos que cuidassem da Latifa. Ele então permitiu que ela ficasse por lá. Só que como a Latifa era muito ligada ao Ryo, ela precisava de tempo para se acostumar a viver naquela aldeia. E pouco depois disso apareceu de repente ali um espírito que se tornou o protetor da floresta no território do Egeu. O nome da espírita no caso era Drias. E ela acabará de aparecer de repente e se aproximou do Ryo. E ela então revela que sentiu a presença de um espírito dentro do corpo do Ryo. E ela ainda disse mais, que segundo ela o espírito tinha forma humana, ou seja, era um espírito da alta classe espiritual. E ela sentiu que o espírito dentro do corpo do Ryo era superior ao da própria Drias. Porém, por algum motivo, o espírito estava dormindo por causa de algo que a própria Drias não conseguia entender. E ela então disse que 1000 anos antes, os espíritos em forma humana tinham sido perdidos na guerra dos deuses contra os demônios. E os espíritos mais lendários foram chamados de 6 grandes espíritos. E após esse encontro, então o Ryo foi convidado por Orfea para visitar uma casa que usaria como residência enquanto ele ficasse por ali. Porque, de acordo com o Ryo, ele precisou de cerca de 1 ano para acostumar a Latifa a morar ali. Até que ele finalmente sentiu que ela estava adaptada e ele então pôde seguir em frente. Agora já tinha se passado 1 ano desde que Ryo e Latifa tinham começado a viver na Vila dos Egeu. E o Ryo então teve a honra de ser seu melhor amigo, enquanto Latifa seria oficialmente parte dos aldeões. E para comemorar tudo o que estava acontecendo, eles fizeram então um festival. E à noite, quando o festival finalmente aconteceu, o Ryo levou a Latifa para conversar na floresta. E ele disse a ela que deixaria a Latifa na aldeia enquanto ele seguiria com sua jornada. A cena então muda para Reis e um servo voando até o grifo. E eles levavam os ovos para um local feito onde as formas nidificavam. E depois de pegar um dos ovos, o Reis então deixou o seu servo sozinho no meio da floresta. Mas o incidente foi conhecido pelo Egeu, que imediatamente perseguiu o servo de Reis. E inesperadamente, um grupo de Wyvers perseguindo seus ovos veio. E assim eles começaram a atacar a floresta. Felizmente, o Ryo, que estava no local, correu para ajudar o Egeu, derrotando assim o líder dos Wyvern e expulsando o resto. E assim, apenas no dia seguinte, o Ryo conseguiu continuar a conversa que tinha começado com Latifa. E nesse momento, a Latifa finalmente disse a ele que ela era uma pessoa que morreu e tinha encarnado naquela época. E antes de ela perder a vida, Latifa tinha morado em um país chamado Japão. E para surpresa do Ryo, ela disse que perdeu a vida enquanto viajava e de repente teve um acidente entre um ônibus e um trem que passava pelo centro de Tóquio. E aí o Ryo ficou chocado com aquilo e disse que também tinha passado pelo mesmo incidente que ela. E depois de uma longa conversa, finalmente chega a hora do Ryo continuar a sua jornada. E para fortificar o seu inventório, o Ryo então recebe armas feitas pelos anões, assim como artefatos de armazenamento do espaço-tempo do chefe elfo, além de suprimentos que ele também recebeu das meias mulheres feras também. E o Ryo então se mudou 2 anos desde que o Ryo deixou a Vila dos Egeu. E agora finalmente ele está chegando a Yagumo, o local de nascimento dos seus pais e do humano de cabelos pretos. E o Ryo então pergunta a um dos residentes originais sobre a residência do chefe da aldeia, até que ele finalmente foi escoltado por 2 garotas chamadas Ruri e Sayo, porque o chefe da aldeia era o avô de Ruri. E chegando na casa de Ruri, eles foram então recebidos pela
pela chefe da aldeia chamada Yuba. E mesmo achando o jeito de se vestir do Ryo muito estranho, Yuba aceitou ele. E o Ryo então disse que estava procurando a origem dos seus pais que tinham vindo de Aguma há 15 anos. E eles eram chamados de Zen e de Ayan. E após ouvir esses dois nomes saindo da boca do Ryo, a Yuba ficou completamente chocada, inclusive pedindo para Huri e Sayo deixarem eles ali conversando sozinhos. E depois que as duas garotas foram embora, Yuba pediu ao Ryo que continuasse sua história com ainda mais detalhes. E finalmente Yuba reconhece que tinha sabido sim quem eram os pais dele. E não apenas isso, a Yuba na verdade era a avó do Ryo, porque o Zen era o filho dela. E aí na manhã seguinte, após uma noite de descanso, o Ryo foi até a cozinha encontrar Yuba e disse que ajudaria ela a preparar o café da manhã. Além disso, enquanto ele morasse lá, ele também ajudaria no trabalho da aldeia. E depois de cozinhar e preparar a comida, Sayo foi tomar café da manhã com seu irmão, Shin, que levou o Ryo para conhecer Sora e o ensinou a caçar. E após a caça, o Ryo voltou para a residência de Yuba. Mas vendo seu corpo sujo, o Ryo achou que deveria tomar banho. E ele então criou seu banheiro no pátio usando suas técnicas espirituais. Mas Huri e Sayo, que de repente viram um prédio estranho, apareceram de repente no quintal, querendo descobrir o que estava acontecendo e de repente encontraram o Ryo que acabará de sair de lá. E além disso, Shin e seus dois amigos também haviam chegado por ali. Então algumas trocas violentas se seguiram depois disso. E depois de passar um bom tempo com Yagumi e fazer trabalho na aldeia, o Ryo então foi convidado por Yuba para acompanhá-los quando eles estivessem vendendo produtos agrícolas para o território do reino. E não muito tempo depois, várias pessoas foram ouvidas correndo, e elas estavam gritando que os moradores estavam brigando. Os moradores em questão eram Shin, que tinha pegado Gun entrando no banheiro onde sua irmã e Huri estavam se limpando. Tô brincando, elas estavam limpando, não se limpando, calma. E a luta então foi interrompida por Yuba, que imediatamente perguntou o motivo da chegada de Gun à sua aldeia. E Gun disse que eles estavam a caminho da capital, porém a carroça deles quebrou. E eles assim decidiram ir até a aldeia e pediram um lugar para passar a noite, era só isso. E depois que o Gun e seus amigos foram embora, o Shin pediu a Yuba que permitisse que a sua irmã ficasse em casa por um tempo. O Shin estava preocupado com a presença de Gun, especialmente porque eles só estavam sozinhos até agora. E naquela noite, antes de dormir, Ryo encontrou Huri e Sayo e depois pediu que elas colocassem ele no canto do quarto. E sem qualquer suspeita, elas finalmente concordaram. A noite logo passa e pela manhã o Ryo está acompanhado da Yuba. Ele ajuda ela a cuidar das plantações e a separou em 3. E a primeira era para consumo dos moradores, enquanto a segunda era para impostos e o restante seria vendido para a cidade. E durante suas atividades, Yuba foi repentinamente visitado por alguém chamado Saga, um fiscal do reino, que depois de um dia verificando as colheitas dos residentes, Saga passava a noite na aldeia antes de continuar o seu trabalho no dia seguinte. Só que no meio da noite, Gun e seu grupo chegaram repentinamente à residência de Yuba, e assim começaram a tentar atacar Huri. Felizmente esse incidente foi conhecido por Ryo através do artefato que ele deu antes a ela. E finalmente o Ryo venceu Gun sem nenhuma piedade. E Saga então parou de espancar porque viu a condição muito preocupante do Gun. Porém reforçou que o Gun tinha feito era um grande crime, e eles agora serão presos na capital real em troca do crime. E aí no dia seguinte chegaram então os guardas reais. E depois de obter informações de Saga, eles trariam Gun e seu grupo para a capital. E além disso, eles também iriam com os moradores que ali venderiam as suas colheitas. E antes de os policiais saírem do imposto, Yuba então enviou uma carta para o pai de Saga. E assim, chegando na capital, Ryo e Sayo, que naquele momento procuravam temperos no mercado, decidiram parar em um local que vendia souvenirs e acessórios. E mais tarde, o Ryo comprou um grampo de cabelo e deu a Sayo como presente dele. Isso fez a Sayo se sentir muito feliz. Por outro lado, Saga, que já havia chegado à capital, foi ao encontro do seu pai e entregou a carta que Yuba confiou nele. E o pai de Saga, chamado Saga Goki, leu o conteúdo da carta e ficou chocado com as revelações. Agora a cena volta para o Ryo, que acabou de chegar à pousada visitada por Saga e seus pais. E depois de se encontrarem, o pai de Saga disse ao Ryo que ele e a sua esposa serviam Karasuke Ai, lembrando que a Ayan no caso era a mãe do Ryo, que no caso não era outra pessoa senão a própria princesa da família real Karasuke. E além disso, Goki também contou tudo o que sabia sobre Zen, o pai do Ryo. E após muita história contada, o Goki então convidou o Ryo para conhecer por dentro do castelo e também conhecer a sua família. E aí no dia seguinte, acompanhado do Goki, o Ryo chegou ao palácio e enfrentou a rainha e o rei, que também não eram outros senão os seus próprios avós. Ele que no começo era simplesmente um cara que parecia um mendigo de rua, que não sabia ler nem escrever e não sabia nada de magia, olha só a reviravolta. E aí temos então uma conversa entre eles sobre a história da vida dos pais de Ryo. E finalmente o Ryo mencionou
mencionou que estava a caminho para vingar a sua mãe, que tinha perdido a vida nas mãos de alguém chamado Lucius Orgali. E ao ouvir isso, o rei chamado Karasuke Homura disse que conseguia entender os sentimentos de Ryo, então ele certamente não poderia evitar a vingança de Ryo. No entanto, Homura queria confirmar a habilidade do seu neto, fazendo ele competir contra Goki, que era conhecido ali por ser um samurai incomparável. E finalmente Goki foi derrotado então por Ryo, com a sua técnica de espada nada comum como sempre. E então, mudando-se para a residência de Yu após o retorno de Yo da capital, o Ryo então revelou a Huri que ele era primo dela e também era príncipe do reino Karasuke. E bom, isso deixou a Huri bastante surpresa. E a conversa daquela noite então terminou com o Ryo dizendo que ficaria na aldeia durante mais ou menos um ano. E durante esse ano o tempo continuou a passar, obviamente, e o Ryo aprendeu muitas coisas e ajudou os moradores com novos conhecimentos que trouxe do reino vizinho. E aí um dia nos campos de arroz, Ryo abordou o Saio que estava plantando arroz. O Ryo sentiu que aquele era o dia certo para dizer a Saio que a sua partida da aldeia seria após a época da colheita. E bom, isso deixou o Saio muito triste, mas Saio percebeu que não poderia fazer nada para impedir que Ryo fosse embora. À noite, Saio levou a sua tristeza para casa e Shin, seu irmão mais velho, descobriu sobre isso. Depois disso, o tempo voou e os dias passaram muito, mas muito rápido. E finalmente a estação mais difícil havia chegado. E isso indicava que o Ryo só tinha mais alguns dias para ficar naquela aldeia. E no mesmo dia, Saio encontrou o Ryo e pediu para conversar com ele em particular. E agora Saio expressou a ele seus sentimentos. E depois de ouvir a frase, o Ryo ficou muito surpreso. Porém, ele disse que não poderia retribuir o amor e o carinho de Saio. E bom, isso fez com que Saio se sentisse muito triste novamente. E aí, na manhã seguinte, quando o sol ainda não havia nascido no horizonte, o Ryo já estava se preparando para deixar a aldeia quando se despediu de Huri e Yuba, que mandaram que ele desse uma passadinha pelo pátio. E enquanto isso, vemos que na entrada da vila, Saio ficou sozinha, que estava esperando ali que o Ryo passasse por aquele lugar. Aí quando o Ryo chegou, eles conversaram um pouco antes do Ryo finalmente se despedir para continuar a sua jornada. E depois que um ano tinha se passado desde que o Ryo tinha deixado a vila dos seus pais, ele finalmente retornou então para a aldeia Jin, onde ele foi calorosamente recebido por Latifa e os outros homens fera. E o Ryo então contou aos mais velhos sobre a jornada que fez e as respostas para todas as perguntas que procurava na aldeia de Agumo. E além disso, dessa vez o Ryo também pôde ficar por pouco tempo na aldeia de Ajin, porque ele teve que retornar a Beltran para encontrar alguém imediatamente. E sendo assim, na manhã seguinte, quando o Ryo acordou de uma noite de descanso, ele ficou surpreso com a aparição de uma mulher que estava dormindo ao seu lado do nada. Isso criou o maior furdunço em toda a casa. E depois que a situação finalmente voltou ao controle, a garota lhe disse que era um espírito e o resto não se lembrava de mais nada. Ela não conseguia se lembrar de nada, então ela pediu pro Ryo criar um nome pra ela. E o Ryo então deu o nome a ela de Aisha. E como ele não obteve mais explicações, Ryo então finalmente trouxe Aisha para conhecer os mais velhos. No entanto, no meio da conversa, Dria se aproximou porque sentiu a poderosa energia espiritual subindo em sua área protegida. E depois de conhecer Aisha, Drias disse que Aisha era um espírito que ela não conhecia ainda. Então, para saber mais sobre ela, Drias perguntaria sobre os elementos que Aisha poderia usar. Porém, a resposta que ela teve surpreendeu não só a Drias, como todas as pessoas que estavam ali, porque Aisha disse que poderia usar todos os tipos de elementos. E para provar isso, Drias os trouxe para perto da árvore do mundo. E assim ela deixou Aisha lutar com o Ryo. E a Drias logo interrompeu a luta porque ela temia que a força das duas criaturas destruísse toda a aldeia. E após a batalha experimental, o tempo continuou a passar muito rápido. E chegou o momento em que Ryo estava prestes a partir novamente. E antes de partir, os anciãos então deram ao Ryo um cristal de teletransporte para que ele pudesse retornar rapidamente à aldeia quando ele quisesse. E dessa vez o Ryo planejou retornar a Beltran para encontrar Cilia, uma professora que recebeu o crédito por lhe ensinar muitas coisas quando ele morou no palácio pela primeira vez. E quando chega ao reino de Beltran, o Ryo mudou a cor do cabelo usando um artefato dado a ele por um ancião da vila de Eugen. E o Ryo disse que se infiltraria na academia para encontrar Cilia lá. E à noite, com a ajuda de Aisha, Ryo finalmente conseguiu entrar na academia. E ele chegou ao quarto onde a garota estava. Porém, quando ele entrou no quarto, o Ryo não encontrou ninguém. Mesmo os livros que Cilia tinha tanto para estudar não estavam lá também. E sabendo disso, o Ryo pediu a ajuda de Aisha para encontrar alguém que pudesse dizer o paradeiro da garota. E ele pretendia então extrair informações dessa pessoa hipnotizando ela. E não muito tempo passa até que eles finalmente encontram uma pessoa e começam a perguntar muitas coisas. E essa pessoa disse que Cilia estava no Palácio Real esperando pela cerimônia de casamento com Charles. E de acordo com o informante, essa cerimônia aconteceria na manhã seguinte. E ao ouvir isso, o Ryo ficou bastante
surpreso. Então ele rapidamente decidiu se infiltrar no palácio e perguntou à própria Cilia o que estava acontecendo. E usando as habilidades de Aisha, Ryo se infiltrou facilmente no palácio e encontrou ela em seu quarto. E ela ficou surpresa com o encontro repentino, mas por puro reflexo ela foi e abraçou o Ryo como alguém que estava vendo seu antigo herói com toda a força. E eles então conversaram um pouco e relembraram sobre o passado. E no meio da conversa, Ryo perguntou sobre a verdade sobre o casamento dela com Charles. Porque, segundo o próprio Ryo, Charles não era um bom nobre, e para ele ambos já conheciam muito bem a atitude de Charles. E mesmo quando era pequeno, Ryo foi torturado por Charles e forçado a confessar como parte das pessoas envolvidas no sequestro de Flora, coisa que na verdade ele nunca tinha feito, vocês lembram? Porém, para surpreender Ryo, a resposta que saiu da boca de Celia fez com que ele não entendesse mais ainda a situação. E a verdade é que ela falou algo nada a ver apenas para que o Ryo pudesse sair dali imediatamente. E aí o Ryo ficou do lado de fora com Aisha sem entender a situação, conversando sem saber mais nada. Mas ele disse que descobriria mais sobre os motivos do casamento entre eles. E então finalmente chega o dia em que aconteceria a cerimônia. Porém, como era uma tradição naquele mundo, a noiva então foi visitada pelas 6 outras esposas de Charles. Exatamente, o Charles tinha 6 outras esposas e ela agora seria a 7ª. Mas felizmente a Christine interrompeu a dolorosa conversa que estava rolando. E depois que as esposas do Charles partiram, Christina e Celia ficaram conversando sobre Flora, deixando assim o palácio com vários nobres da família do Stuart. E após a conversa, Charles, o último romântico, levou a sua noiva em uma carruagem dourada para cercar a cidade. Porém, quando o grupo chegou em frente à igreja, os guardas foram surpreendidos por um ataque vindo de alguém. E bem, esse alguém, a única pessoa com poder para fazer essa baguncinha era o Ryo. E o Ryo então atacou todas as tropas e também pisou no corpo de Charles até que Charles não conseguiu mais se mover. E além disso, um homem abraçou o pequeno corpo de Celia e apontou uma faca para o seu pescoço. E por telepatia, o Ryo disse para ela que estava agindo para tirar ela daquele lugar. Porém, antes de levá-la, Ryo quis perguntar mais uma vez sobre o desejo dela. Ele queria saber o que ela realmente queria fazer. E além disso, Ryo também sabia que a família dela estava recebendo ameaças dos nobres de Arbor. Por esse motivo, se Ryo levasse Celia, a sua família não seria culpada pelo incidente, ele ficaria com todo o peso em suas costas. Porém, o processo de rapto da Celia acabou não correndo tão bem. Isso porque o Ryo muitas vezes teve que lidar com as tropas. E ele então foi atacado usando magia das tropas reais. E depois de ter uma ajudinha inusitada, o Ryo conseguiu então tirar Cilia do reino Beltrand sem se machucar. E depois que a posição deles ficou a salvo da perseguição das tropas reais, o Ryo então disse que levaria Cilia em uma aventura. Mas ao mesmo tempo, de repente, algo surpreendente aconteceu. E do nada, várias luzes brilhantes podiam ser vistas surgindo do céu em vários lugares distintos. Isso fez Aisha dizer: por favor, ajude-os. E depois disso então a cena mudou. E as luzes que caíram do céu anteriormente trouxeram várias pessoas que vieram do Japão. Era tudo da mesma cidade do mesmo ano de Haruto e Latifa, na vida anterior deles, e uma das pessoas que se teletransportou agora se chamava Ayase. E ela era uma amiga de infância de Ryo e também simplesmente a pessoa que ele mais tinha amado em toda a sua vida anterior. E bom, aqui a gente fecha o recap dessa temporada de Serei Gensouki. Eu espero que você tenha gostado do recap. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Comenta aqui qual tipo de recap, qual tipo de anime vocês querem que eu traga aqui pra vocês. E eu também quero saber qual anime que vocês mais estão hypando pra essa temporada agora. Já estamos, né, na metade de fevereiro, já dá pra saber o que é bom e o que não é, o que vocês estão gostando. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido, obrigado por ser um otaku incrível. A gente se vê então em breve para mais vídeos. Valeu, tchau, tchau!